Vanguarda Comunidade. Olá, bom dia no Vanguarda Comunidade. De hoje vamos tratar de um assunto que deveria ser tema de debate em toda empresa. Eu me refiro à humanização dos processos de recrutamento, seleção, desenvolvimento e, sobretudo, treinamento de pessoas nas corporações. Será que os gestores de pessoas têm consciência disso? Será que percebem que um funcionário atento às necessidades humanas de seus clientes, inclusive os clientes internos, tem uma chance maior de fidelizá-los? Vamos conversar sobre isso com o Lincoln Firosman. Ele é professor de Administração de Recursos Humanos em cursos de pós-graduação. Lincoln, vamos começar de uma vez já falando para o futuro. Futuro breve, diga-se de passagem. Daqui a algum tempo teremos a Copa no Brasil. E diante disso, que tipo de profissional esse fato pode exigir na formação aqui para a nossa região? Nós estamos numa região rica entre São Paulo e Rio de Janeiro. Muito possivelmente, grandes seleções poderão querer ficar instaladas aqui na região. O que isso pode gerar no setor de serviços, mexendo com toda a sequência produtiva e econômica da nossa região e exigindo uma qualificação maior do profissional que trabalha por aqui? Bom, esse é um tema importantíssimo e eu até agradeço o convite ao programa. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todo mundo que está assistindo em casa. Falar sobre esse processo de formação, sobre como nós vamos preparar a mão de obra, principalmente local, para possivelmente receber um evento como esse, sendo uma cidade subsede de Copa do Mundo, mexe com toda a logística da cidade e das cidades que estão próximas aqui a São José dos Campos. Será que as pessoas estão atentas a isso? Já perceberam que mexe mesmo? Eu acho que estão se preparando, né? Não tem como enfrentar essa Copa com a formação que se tem hoje, né? Tem que se qualificar. Não. E tem que se qualificar e tem que investir na formação dos seus profissionais, né? E como é que a gente investe na formação do profissional? Você tem dentro de uma organização uma célula que é a área de recursos humanos. E a área de recursos humanos, ela tem várias pequenas células que compõem esse grande departamento de gestão de pessoas. Você tem, como você bem disse, do processo desde o recrutamento e seleção até o treinamento, que é uma parte importantíssima para o colaborador se desenvolver dentro da organização. Você trabalha com treinamento comportamental organizacional. O que é isso? Nosso telespectador possivelmente quer saber mais a respeito disso. Quem sabe você é um gestor de pessoas, você é um diretor de uma empresa, você tem aí 80, 100 pessoas sob a sua administração. Essa é a hora de saber. O que é o tal do treinamento comportamental organizacional? É importante a gente primeiro fazer uma referência histórica de como é que o treinamento começou a surgir nas organizações, né? Então, por exemplo, a palavra treinamento vem do latim trere, que significa treinar, habilitar, preparar alguém para conduzir uma atividade preferencialmente sozinha. Ou seja, num primeiro momento você acompanha aquele profissional que foi treinado, preparado para uma função e depois ele estaria apto para poder fazer e executar aquela função sozinho. Na década de 30, nos Estados Unidos, começou-se a perceber que investir em treinamento comportamental organizacional seria um diferencial das empresas. Ou seja, as empresas começaram a entender que investir no maior capital intelectual humano que tem, que é o profissional, seria uma grande possibilidade de crescimento, não só para a organização, mas para a comunidade na qual aquele profissional está inserido. Então a gente começa historicamente traçando essa linha, até para quem está em casa poder entender um pouco mais desse formato do treinamento e desenvolvimento. Alguns anos depois, em 1955, uma empresa nos Estados Unidos implantou a primeira escola corporativa do mundo, que veio com essa proposta de habilitar e preparar os colaboradores daquela organização a estarem mais bem preparados no momento de um atendimento, de uma relação mais humanista com o profissional ou com o seu cliente final. Ou seja, tem todo um contexto histórico que envolve esse processo de formação. Então nós não estamos falando de uma coisa nova, claro, mas é uma coisa necessariamente útil e vital para que a pessoa saiba atender. Por que até hoje há pessoas que resistem? Por exemplo, há quem venda bem, mas não desenvolveu habilidades relacionais. Onde que estaria a falha? Na família, na escola, na sociedade que não estimula? Onde que estaria? Olha, Branches, o primeiro empresário ele tem que entender o quanto é importante investir num profissional. Ou seja, você investe no capital intelectual da tua organização, investe nas pessoas que estão inseridas naquela comunidade e aquele profissional ele está muito mais bem preparado para uma relação com uma outra pessoa, um outro cliente, enfim, aquela pessoa na qual ele vai trabalhar diretamente. Quando o empresário entende, faz essa leitura de que investir na formação profissional é um diferencial, ele começa a colher os frutos disso.
Claro que o resultado de um treinamento, ele geralmente não é imediato, porque você tem o mais importante que é o pós-treinamento, ou seja, você prepara o profissional para que ele pouco a pouco vá gerando frutos daquilo que foi passado para ele, transmitido para ele. Agora, a grande mudança está no empresário, em ele se conscientizar que, a partir do momento que ele investe no profissional, o resultado da organização, a longo prazo, é fantástico. Eu fico imaginando, eu comparo, aliás, a situação da pessoa que está em processo de treinamento, e eu conheço empresas que colocam seus funcionários em treinamentos constantes, é como uma semeadura. A pessoa vai semeando uma ideia nova, vai semeando um valor novo, que exige a retirada, a separação do joio e do trigo. Demora tempo até frutificar, até florificar, até fazer um jardim novo com uma nova capacidade de colheita de frutos novos. Isso demanda tempo, demanda constância, presença do treinador. E quando o treinamento é rápido e a pessoa vai embora, como é que fica? Bom, não dá para semear e jogar aguinha ali? A ideia é que você trabalhe nas 3 esferas, o antes, o durante e o depois. Então, a conscientização do colaborador, quando ele vai para uma sala de treinamento para ser capacitado para executar alguma função, isso tem que ficar muito claro para ele por que ele está indo para lá. Antigamente, até fazendo um link com o que a gente falou agora há pouco, o conceito de treinamento era mais focado em adestramento. Então, perfeito. O empresário, ele contratava uma empresa, ou ele mesmo realizava os treinamentos, mas não com o intuito de formar o profissional, e sim de adestrá-lo. Então você tem referências históricas, por exemplo, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, aonde ele fica constantemente fazendo aquela mesma função de maneira repetitiva, ele está sendo adestrado para executar aquela função. Isso. Não importa se ele está feliz, se ele teve um final de semana maravilhoso com a família, se ele está bem, se as oportunidades que estão em volta dele estão acontecendo. O importante é que ele está apertando o parafuso de um jeito direitinho. Perfeito. E aí o empresário começou a se conscientizar que não, que na verdade, quanto mais feliz com aquilo que o colaborador faz dentro da empresa e quanto mais bem treinado, os resultados a longo prazo acontecem. Então, como você disse, você planta e esse momento em que você planta essa semente no profissional precisa ser muito bem cuidado. Seja pelo departamento de recursos humanos da empresa, seja pelo próprio empresário, que às vezes tem uma pequena ou uma média empresa, e aí ele mesmo acaba fazendo esse processo. Mas isso não pode ser esquecido depois do momento do treinamento em si. Olha, vamos falar de novos treinamentos, novas possibilidades. Não é fácil, é muito delicado esse momento em que o treinador vem e sugere um novo desafio para o profissional. Tão delicado para o profissional quanto para a empresa, que às vezes não tem paciência de esperar que o momento certo brote um profissional mais apurado, mais maduro, mais preparado para colocar em prática aquilo para o que ele foi treinado. Daqui a pouco nós estaremos de volta para continuar falando a respeito das empresas, a respeito dos treinamentos, dessa visão mais humana na formação de um profissional melhor para o mercado de trabalho. Até já.